O que você procura, você vai encontrar. Acessórios em variedade para seu carro. A casa dos acessórios é a casa do seu carro. Qualidade, garantia, variedade, preço baixo. Começando o coletivo com o volante Fábio, do Confiança. Fábio, no sábado, o Confiança esteve na Série C com uma derrota dura, apesar da equipe ter criado bastante chances no jogo, teve um volume muito alto na partida. Então eu queria que você falasse o que é que o Confiança precisa fazer agora para não repetir esses erros que cometeu no sábado, no jogo de domingo contra o Caxias. O que nos resta é juntar os cacos e trabalhar, velho. Trabalhar, ver o que nós fizemos de bom e melhorar, e pegar os nossos erros e não cometer de novo. E ir em busca dos 3 pontos para dar a volta por cima. A gente sabe que esse tipo de jogo de que o perdedor, no caso o goleado até, né, para quem considera 3-0 goleada, às vezes tem um volume maior de jogo, tem um número de chutes no alvo maior. Dá a impressão que foi um jogo parecido contra o América de Natal, que vocês comandaram, também perderam. O próprio CSA, é natural às vezes isso ou não dá para normalizar? Cara, a gente se cobra muito, né, cara, quando a gente vai bem na partida e acaba perdendo. Para quem assistiu o jogo viu o futebol que a gente apresentou, a performance que a gente teve. Mas infelizmente foi o que aconteceu, o que tu disse, contra o CSA, contra o América também, comandamos a partida e infelizmente não fomos efetivos no ataque e eles foram. Foi o que aconteceu lá e como eu disse, tem uma semana inteira para a gente trabalhar e não cometer os mesmos erros e buscar a vitória. Calife Esportes, Flávio, essa facilidade que o Confiança tem, né, de exercer um poderio muito forte no ataque, dificulta a linha de defesa, o meio de campo e a linha de defesa na hora dos contra-ataques? Cara, a gente trabalha bastante isso. O nosso time, como deu pra ver desde o início, a gente é um time muito ofensivo e querendo ou não, todo time ofensivo acaba ficando um pouco exposto. Mas como eu falei, o negócio é a gente trabalhar na semana, rever os nossos erros. É claro que ficar um pouco mais ligado, principalmente nesse jogo contra o Caxias, que a gente conhece muito bem o Luizinho, a gente sabe que a equipe dele é uma equipe muito ofensiva, que quando a gente estiver atacando, provavelmente ele vai buscar aquele contra-ataque rápido. Então é trabalhar a semana e não cometer os mesmos erros que cometemos lá. Tem uma pergunta aqui que o Mário Bezerra enviou, que é o que fazer para levantar a moral da equipe agora depois dessa derrota na estreia? É trabalhar, como eu disse, trabalhar. Meu papel como capitão também é tentar levantar meus companheiros, mas eu já vi que depois do jogo, no vestiário, estava todo mundo ciente do bom jogo que a gente fez. Infelizmente, o resultado adverso, mas fizemos um grande jogo. E trabalhar muito e não cometer os mesmos erros lá, para domingo, né? E buscar a vitória, que é o mais importante. Fábio, a gente sabe que nessa Série C, como na Série A e na Série B, fazer o dever de casa é uma das tarefas para se dar bem na competição. O ano passado, tá aí a prova, né? O ano passado vocês não fizeram o dever de casa tão bem para chegar entre os 8 classificados. E agora vocês têm 2 jogos seguidos dentro de casa. Dá para dizer que, em virtude da derrota na estreia, é uma obrigação? Eu sei que tá difícil falar em obrigação, porque tem um outro adversário, né? Mas, digamos assim, vira um clima de obrigação, eu quero dizer, para pelo menos ter uma vitória, 4 pontos, ou você entende que, de fato, tem que conseguir esses 6 pontos? Não, com certeza, a Série C, hoje, como a gente fala, está muito próxima de uma Série B e muito próxima de uma Série A. A gente vê grandes jogadores aí, o próprio Botafogo tem Henrique Dourado, Camilo, todos os jogadores já jogaram Série A. Então, a gente tem que sim, é obrigação nossa fazer 6 pontos em casa, agora nesses 2 jogos, para a gente manter a pontuação boa na Série C e depois buscar um ponto também fora contra o Maringá, né? Mas creio que sim, é nossa obrigação e vamos trabalhar duro para isso. Fábio, galera do esporte, a estreia dos novos companheiros dificultou a linha de entrosamento do time que já vinha jogando uma Copa do Nordeste e um campeonato sergipano? Cara, creio que não, porque quando eles chegaram, a gente teve 15 dias para trabalhar e a gente trabalhou bastante posse, deu para conhecer melhor, né? Tanto que quem estreou foi o Giovanni e o Clemente. Ao meu ver, a gente conseguiu fazer boas jogadas ofensivas, então creio que não atrapalhou não. Creio que, infelizmente, a gente não estava num dia feliz e o goleiro deles estava, né?
Então, mas creio que não atrapalhou não. Começando o coletivo de apresentação com a lateral esquerdo Gabriel Fontes do Confiança. Gabriel, seja bem-vindo aqui ao clube. Queria que você falasse um pouco como é que está sendo esse seu início de trajetória aqui no Confiança. Você se apresentou logo após o final do campeonato estadual, vem treinando com a equipe nos últimos dias, então como é que está sendo a sua adaptação à cidade, ao clima e também ao elenco? Boa tarde, primeiramente. Falar sobre minha adaptação, está sendo uma das melhores. Fui bem recebido pela equipe, pelo staff todo do Confiança. Estou me adaptando a cada dia após treino, sei do meu trabalho e espero entregar o máximo de mim a cada dia. Ô Gabriel, eu queria que você falasse se você esperava ser relacionado, já que você foi apresentado, quer dizer, você está treinando, como o Vitor falou, desde o título estadual sobre o Itabaiana, e já que você não foi relacionado, como foi que você viu essa partida, né? Você deve ter ficado aqui, assistiu pela TV, o que você achou do desempenho do time, se lamentou, né? Tantas chances perdidas, enfim. Pelo que eu vi do jogo e pelo que eu assisti da coletiva do professor, vi que o nosso time propôs o jogo como o nosso time treinou e como o professor queria que o nosso time propôsse o jogo. Nosso time foi bem, só não aproveitou as chances que teve e é isso. Calife Esportes, boa tarde. Você teve um período em Portugal. O que o levou voltar ao Brasil e participar de campeonatos em clubes do Nordeste, não do Sudeste ou Centro-Oeste? Para falar a verdade mesmo, o que me trouxe para o Brasil de volta foi uma grave lesão que eu tive lá em Portugal. Tive poucas oportunidades depois que eu me lesionei lá. Depois que eu me recuperei, eu não joguei mais nenhuma outra partida e optei por voltar para o clube que me levou para lá, que foi o Maranhão. Então, por isso que optei por voltar para o Brasil. O Gabriel, queria que você falasse um pouco da sua característica em campo, né? Geralmente a gente sempre pergunta isso. O lateral esquerdo, ou ele é mais um cara mais defensor, mais defensivo, ou é um cara mais ofensivo? Sua qualidade, a gente vê que o Ayrton apoia bem e defende bem. Qual seria a sua característica principal aí? Rapaz, na minha opinião mesmo, eu acho que eu ataco bem. Eu ataco mais do que defendo, mas também sei defender igual. Consegue jogar de meia também? Às vezes, se for preciso. Alô, galera do esporte. Essas suas características você faz que ataca melhor do que defende. É um motivo de preocupação para que o treinador sempre coloque alguém para cobrir você caso você suba ao ataque, e as suas características, você chuta em gol, você tem essa prioridade, treinando isso? Em relação a isso, eu sei bem fazer o meu papel de defensor também. Não é preciso sempre ter alguém para fazer minha cobertura, porque eu também vou estar lá para fazer a minha parte defensiva. E em relação à minha característica, é mais profundidade e entrar dentro da área para finalizar. Só mais uma só, queria que você falasse da possibilidade de ser relacionado, de jogar, essa ansiedade que você tem, essa vontade de já estar em campo. São 2 partidas seguidas dentro de casa, então provavelmente serão 23 relacionados, provavelmente você vai estar. Você está nessa ansiedade de ver o nome aqui, de ser relacionado, participar da pré-eleição também pela primeira vez? Ansioso, todo jogador fica para jogar, né? Mas aí vai depender muito do meu trabalho aqui no dia a dia e do professor, para que ele possa ver que eu esteja trabalhando bem, para que ele possa me relacionar. Um bom churrasco começa com uma carne de qualidade. Por isso, a Esquina da Carne se preocupa em garantir os melhores cortes. Esquina da Carne. Seu churrasco começa aqui. Trabalho, competência e qualidade. Esse é o lema da Casa dos Frios. Nossa superloja está localizada no bairro Getúlio Vargas, na Avenida Coelho e Campos, em Aracaju. Venha para a Casa dos Frios, o lugar de comprar barato. Pra cima e